Os chamados tribunais da internet, formado por fãs débeis mentais, está matando o jornalismo cultural no Brasil. Tem jornalista morrendo de medo de ser cancelado. É a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo e de como isso prejudica a você. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você. É um novo fone da Edifier, o WTS-TO U2. É um fone de uma qualidade inacreditável, ele é uma versão Bluetooth 5.1, tem inclusive um redutor de ruído na hora que você está conversando com alguém. É um fone sensacional, é resistente à poeira, à água, tem uma qualidade inacreditável e é pequenininho, mas tem uma qualidade imensa. E a bateria desse fone dura inacreditáveis 25 horas. Claro que você tem desconto aqui com a gente. Basta que você clique no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e na hora de finalizar a compra desse fone você vai ter um desconto sensacional, o melhor da internet. Então não perca essa oportunidade de adquirir um fone de ouvido simplesmente incrível, como é qualquer equipamento da Edifier, tá bom? Então, agora a gente continua o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, é simplesmente inacreditável que os tribunais da internet, formado por um monte de fãs completamente desprovidos de cérebro, dominam agora o jornalismo cultural do Brasil, que envolve música, cinema, teatro, literatura, tudo. Tá todo mundo refém desse tipo de barbaridade. Claro que antes de eu explicar o que está acontecendo e como isso afeta você, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais aqui, como essa camiseta aqui, perfeita para a ocasião, né? Você vai clicar aqui embaixo e também clicando aqui embaixo em Seja Membro, você vai se tornar sócio do nosso clube de membros VIP, repleto de vídeos exclusivíssimos aqui do tio. Tem também séries novas, aposto que você não sabe, exclusivo, descontos especiais dos nossos parceiros. Você vai assistir a shows de graça nos bastidores, enfim, tem até grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu mostro as minhas trilhas sonoras durante os meus dias de trabalho, enfim, um monte de coisa que a gente discute lá. Então você clica aqui embaixo em Seja Membro e você escolhe o seu plano. Meu amigo e minha amiga, há inúmeras crises globais acontecendo ao mesmo tempo hoje. E uma delas afeta muito mais que a parte psicológica de cada um, mas também afeta as atividades profissionais, mais notadamente aquelas que envolvem o jornalismo. E nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente a respeito do jornalismo da área cultural, né? Que envolve tudo, envolve música, envolve literatura, cinema, TV, o que você imaginar. Já faz muito tempo que jornais e revistas deixaram simplesmente de existir. Você sabe disso. Você mesmo que está assistindo esse vídeo, você talvez não tenha mais o hábito de ir numa banca e comprar um jornal físico, comprar uma revista. Por quê? Porque a grande maioria deixou de existir. E isso aconteceu, eles deixaram de existir por conta da perda das receitas publicitárias, que eram justamente o que mantinham essas publicações vivas, né? E quando você perde isso, você tem uma perda muito grande, isso acarreta enormes problemas com os custos dessas publicações. Eu sei disso porque eu fui editor de revistas durante muitos anos. E quando você não consegue mais equilibrar as contas financeiras, as publicações, os jornais deixam de existir fisicamente, né? Então,
quem sobrevive ainda nos dias de hoje faz isso com uma mistura de idealismo, com o sofrimento nas contas e alguma surpreendente resposta, vamos dizer assim, popular, que é suficiente para que a publicação sobreviva. Mas a grande maioria está todo mundo na internet. Só que o tema aqui é outro, mas eu quis deixar bem claro isso, contextualizar você, para que você entenda que o que nós vamos falar aqui hoje tem a ver, sim, com o que eu falei até agora. Infelizmente, a grande maioria dos profissionais do jornalismo, ou que de alguma forma ainda fazem parte desse universo, vamos dizer assim, do universo jornalístico, a grande maioria se curvou perante a pressão das redes sociais, os chamados tribunais da internet. E isso é uma coisa que atingiu notadamente os profissionais que mantêm o seu trabalho jornalístico apoiado exatamente nas inúmeras ramificações, vamos dizer assim, daquilo que no jornalismo a gente conhece como editoria de cultura. Ou seja, as ramificações que eu citei antes: música, cinema, TV, literatura e o que mais que você imaginar. A grande maioria está de joelhos e obediente aos tribunais da internet. Hoje é praticamente impossível você pensar, por exemplo, em debates de opiniões sem que apareça um monte de Zé Ruelas, um monte de meninas completamente descerebradas, tentando fazer palestrinha em qualquer coisa que a gente diga ou a gente escreva. É impressionante. Não importa se você está falando a favor ou contra algum artista. Isso não importa. Sempre aparecem enxames de débeis mentais com argumentações baseadas em fatos que, na verdade, são inventados dentro das próprias cabeças desses fãs. Muitas vezes, isso vem acompanhado de ofensas racistas e xenofóbicas, tá? Eu, por exemplo, eu sei bem disso, né? Porque eu sou especialista em hater, né, meu amigo? Porque vira e mexe, quando eu falo a respeito de qualquer artista ou banda de modo crítico, eu recebo um tsunami imenso, cara, de impropérios, de tentativa de cancelamento. A diferença é que eu dou muitas risadas, cara, quando eu recebo isso, tá entendendo? E eu não abaixo a cabeça perante esse tipo de pressão. Pena que não é isso que acontece de modo geral nas redações dos grandes portais, de sites, principalmente naquele jornalismo, nas editorias de celebridades. Sim, meu amigo, minha amiga, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Editorias de celebridades. Grandes portais de comunicação, sites, têm as suas editorias de celebridades, cara. Não só isso existe, como alguns portais de comunicação são dominados por essas editorias especializadas para tratar de assuntos de gente famosa. E a reação das redes sociais a qualquer coisa que é publicado nessas editorias e celebridades, essa reação ela é quase sempre imediata. Inclusive com muita gente fazendo ameaças de todos os tipos, incluindo os tais cancelamentos. Lamentavelmente, eu vejo que tal postura dessa turba de imbecis surtiu efeito. E ainda surte efeito a ponto dessas editorias simplesmente capitularem e passarem a se ajoelhar perante o público, perante os leitores, perante quem assiste, ou whatever.
De tal forma que eu descobri que vários portais de comunicação e sites que tem essas editorias de celebridades, várias editorias têm uma lista de artistas intocáveis que não podem ser criticados de jeito algum. Sim, é isso mesmo. Listas com nomes. Não se pode falar mal de fulano, não se pode falar mal de ciclana. Não. É um absurdo, mas é a realidade. Eu, inclusive, sei de jornalistas que levaram broncas dos seus editores simplesmente porque eles deixaram nas entrelinhas de algo que eles escreveram, esses jornalistas escreveram ou falaram, deixaram nas entrelinhas algum tipo de crítica, de qualquer natureza, em relação a alguns artistas. Levaram broncas dos seus editores. Editores, muitas vezes, mais jovens e mais inexperientes do que os próprios jornalistas, cara. É mole um negócio desse? Todo esse estado de cerceamento de opiniões, na verdade, é justamente decorrente dessa imensa, cara, reação na mídia social. Você tá entendendo? A qualquer tipo de crítica. Eu sinceramente, eu tenho que confessar a você, eu mesmo me divirto muito com essas ondas de choque e raiva que são direcionados a mim, cara. E isso acontece por conta da minha sinceridade ao emitir opiniões, sejam elas boas ou ruins em relação a ídolos e bandas favoritas dessa patuleia toda. A minha decisão em manter inabalável perante essas raivinhas certamente devem deixar, inclusive, alguns dos meus colegas da própria imprensa tão raivosos quanto os fãs. Por quê? Já que eles não podem ou não querem, vamos dizer assim, fazer isso também. Ou seja, manter uma integridade, manter uma sinceridade. Então o que acontece? Eles acabam fazendo, de uma certa forma, tentando justificar o injustificável. Ou seja, tentando justificar a injustificável atitude de massa dessa patuleia debilóide. E você sabe o que é o pior? Isso também me diverte muito, com toda sinceridade. Eu tenho muita pena de colegas de redação que se mostram contrários a qualquer tipo de ética e decência jornalística. Gente que saliva ao saber que a menstruação de determinada cantora ou determinada atriz está atrasada. Gente que saliva quando essas cantoras onipresentes aí que fazem tatuagem lá no fevereiro, você tá entendendo? Gente que fica excitadíssima com a pauta mais sórdida que você puder imaginar. Eu tenho muita pena dessa turma, cara. É simplesmente inacreditável que jornalistas de uma redação tenham se tornado patrulheiros de perfis de famosos nas redes sociais. E o pior, eu tenho muita pena de colegas que sentem verdadeiro pavor de publicar ou dizer algo que venha a fazer com que os fãs se sintam ofendidos por qualquer coisa. É uma postura totalmente execrável, mesmo que cada profissional que faz isso dependa dessa postura para poder pagar os seus boletos e continuar se sentindo uma presença, vamos dizer assim, ilustre em festinhas de fã-clubes. Por outro lado, eu me sinto triste em perceber quem é o verdadeiro editor hoje do jornalismo cultural, de grandes portais, de sites, tal.
o verdadeiro editor é o Instagram. O verdadeiro editor é o Twitter. Ou qualquer outra rede social que você imaginar. Eu tenho certeza absoluta que os espíritos dos grandes jornalistas do passado, das editorias de cultura, eles hoje, esses espíritos devem estar simplesmente horrorizados com o que acontece nos dias de hoje, e eles certamente, né, no tempo deles, estariam convidando leitores a escrever para esses portais e para esses sites, para pressioná-los a mudar essa postura. Os espíritos dos grandes jornalistas estariam fazendo isso. Pena que essa estratégia, que no passado funcionou em inúmeras ocasiões, isso não surtiria um menor efeito nos dias de hoje, cara. Porque hoje há uma degradação gradual, mas cada vez mais rápida, daquilo que a gente chama de autoridade editorial, autonomia editorial. Essa é outra grave consequência, extremamente deprimente, diga-se passagem, da era digital que a gente vive. Meu amigo e minha amiga, a verdade é que a obsessão dos fãs faz mais do que manter os seus ídolos no noticiário. Faz mais do que dar voz e poder a uma turba de intolerantes trancados nas suas bolhas de babação de ovo, você tá entendendo? Faz muito mais do que isso, faz muito pior do que isso. Essa obsessão dos fãs reforça a crença de que o jornalismo cultural, musical, de TV, cinema, o que você imaginar, ele está de joelhos, cara, e obediente a qualquer tipo de coação. Que essa área do jornalismo, cara, ela aceita hoje qualquer tipo de exigência, por mais descabida que seja, dos linchadores dos tribunais de redes sociais. A falta de coragem de combater isso torna todos os meus colegas de profissão um bando de ovelhinhas, cara. E isso é uma vergonha. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do que está acontecendo hoje no jornalismo cultural. Todo mundo refém dos tribunais da internet. Aqui nos comentários, me dá a sua opinião a respeito. O que você pensa a respeito disso? Você acha que isso é uma coisa legal para o futuro? Ou para o presente? Você acha que seus filhos vão se beneficiar com isso? Deixa a sua opinião aqui, tá bom? Não esquece também de visitar a nossa loja, que tem produtos muito legais com essa camiseta aqui, ó. Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e clicar aqui embaixo também em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.